Cada grupo indígena tem características, hábitos e tradições diferentes, assim como sua própria organização social, sistema de parentesco e formas de viver e conceber o mundo, a começar pela língua. No entanto, existem alguns elementos comuns a quase todos os povos, como a transmissão dos saberes pela oralidade, os rituais e mitos e as artes, como a cerâmica, a cestaria, a arte plumária e a pintura corporal. Em alguns povos, essas expressões estão bem vivas. Em outros, encontram-se fragmentadas ou desaparecidas. A forma de viver indígena integra diversos aspectos. Não separa mito de ritual, língua do modo de ser, a arte dos afazeres cotidianos. No ritual, há mito, arte, oralidade, música, dança, adornos e pinturas corporais. Os saberes estão sempre conectados. Essa talvez seja a grande diferença entre nós e eles. Enquanto nós compartimentamos tudo, eles concebem tudo de forma orgânica e sistêmica. A dança indígena, na sua origem, quando é dançada nas tribos pelos índios brasileiros, não possui a função de se apresentar para outras pessoas, como no espetáculo cênico. A dança indígena está sempre ligada a um acontecimento muito importante, um ritual, pois ela existe dentro de uma cerimônia sagrada. Observe e perceba os índios dançando em suas tribos durante os rituais. Quase sempre estão batendo um dos pés mais forte no chão, um compasso binário, para marcar o ritmo da dança e da música. O que muda de uma dança indígena para outra é o significado de cada uma, a história que a dança está representando. A dança indígena é uma dança dramática. A dança indígena pode ser para agradecer a colheita, para marcar a passagem do jovem à idade adulta, para saudar aqueles que chegam à aldeia, como muitos outros motivos especiais e sagrados. Fique atento, a dança indígena original dançada nas tribos nunca são apresentadas sozinhas, pois elas sempre fazem parte de um ritual sagrado, que envolvem música, pintura corporal, comidas e outras expressões artísticas. No Brasil, existem atualmente cerca de 160 línguas indígenas, faladas diariamente por mais de 252 povos. Antes da colonização, eram ainda mais numerosas, 1.200 línguas que foram se perdendo ao longo do processo colonizador, violento e dizimador. Algumas dessas línguas são faladas por pequenos grupos de 30 a 50 pessoas e outras por mais de 1.000 pessoas. Entre esses povos, apenas 26 têm mais de 5.000 falantes de línguas nativas. Nem todas as línguas indígenas são de origem tupi. Há 2 troncos linguísticos principais, o tupi e o macro-G, que são as raízes das diversas línguas. Mas há 19 famílias linguísticas que não apresentam grau de semelhança suficiente para que possam ser agrupadas em troncos. Acreditou-se por muito tempo que o tupi era a única língua falada pelos indígenas do Brasil, já que os conquistadores portugueses encontraram pelo litoral brasileiro, desde o Pará até o sul do país, apenas povos que falavam línguas de família linguística tupi-guarani. Segundo o professor de tupi antigo, Eduardo Navarro, essa língua era falada pelos tupiniquim, potiguara, tupinambá, temiminó, entre outros. Chua toque, satatelhama, bachatlet qualiasato, edkakekan elashi, yatelhae, efeahe. Bachatlet qualiasato, falte, efeklaliasato, etelhama, yatelha yaksai jadwala kojase. Wachatlet qualiasato
Niliato, Ovatesnere, Yatake, Yatela, Edoka Lokale, Ovapeya Yapoke, Yamake, Yake, Yathela hem efea. Jana e resalha. Coitonte. Yathela do sei sofulnio. Titi efea que. Gleinite, Yathela hem. Naudi set sofulnio au kai. Chaito asato dot kake. Yathela he gleinite. O chaito xale dodo, hein? Bakidelhate. No Brasil, no período da colonização, a escrita foi utilizada no processo de catequização. Era prática comum traduzir trechos da Bíblia e hinos religiosos para a língua brasílica, o tupi antigo. Estes hinos eram cantados pelos indígenas com acompanhamento de instrumentos europeus. Apesar da censura às línguas nativas, manteve-se a tradição oral como forma principal de aprendizado e de comunicação. Atualmente, mesmo nos povos indígenas em que já se estabeleceram a escrita e a normatização das línguas, a oralidade desempenha papel essencial. O mito é um elemento muito presente nas diversas sociedades indígenas e ingrediente vital da civilização. Longe de ser uma narrativa inverossímil, ele é formado por histórias reais que ocorreram em tempos remotos ou recentes e que vão se transformando ao longo do tempo, com possíveis acréscimos ou omissões. Não é uma teoria abstrata, elaborada por acadêmicos, ou uma fantasia de caráter supersticioso, mas uma maneira de transmitir saberes ancestrais. O homem não indígena costuma dissociar o mito da história, como se ele fosse algo irreal, baseado em dados inventados. Mas, para os indígenas, o mito equivale à história, pois costuma ser a única maneira de conhecer o passado. No entanto, o mito tem características diferentes da história factual, pois, recriado com alegorias e metáforas, ganha dimensões simbólicas. Segundo Lévi-Strauss, os mitos, narrados pela oralidade, abre aspas, nos revelam o indizível. São relações que transcendem a oposição entre o sensível e o inteligível, colocando-nos imediatamente no nível dos signos. Fecha aspas. Quando se conta um mito, é comum entremeá-lo de cantigas, que podem ser as falas de um animal, o canto de uma personagem importante, o ruído de um trovão ou o farfalhar das folhas de árvore da floresta. Portanto, personagens, paisagens, efeitos sonoros, tudo isso faz parte da narrativa feita por um só homem que encanta os mais jovens.
Em vários mitos, encontram-se músicas que se relacionam aos animais, seres espirituais que se transformam em gente, falam, dão conselhos e até cantam. Um exemplo de mito que envolve canções é o dos Paiter Surui. Os Paiter têm uma mitologia muito rica que vem sendo narrada e escrita pelos próprios Paiter com o apoio da antropóloga Betty Mindlin. Grande parte desses mitos apresentam cantigas entremeadas com texto, como a história Bichos de Palop. Há muito tempo atrás não existia nada, nem mesmo os homens. Desse nada surgiu um pedacinho de terra, os primeiros seres. E foram eles que fizeram tudo: as rochas, as montanhas, as cachoeiras e a mata. Criaram também os tatus e muitos pássaros. Foram os tatus que fizeram o buraco dos rios, cavando, cavando, cavando sem parar. Logo depois vieram os pássaros e fizeram xixi, criando assim as águas dos rios. No meio desses seres existia um com poderes especiais. Ele se chamava Palop e fez muito mais do que todos os outros seres. Criou a terra inteira, mas, como andava sozinho, criou um irmão que se chamou Palop Leregu. E foi Palop quem criou os homens. Criou também os animais de caça. E a cada um dos bichos que ia descer para a terra, ele pedia que cantasse uma cantiga. Um dia chegou um Mutum e cantou 2 vezes seguidas a sua melodia. Moako chame, moako chame, 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 chame. Moako chame, moako chame, 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 chame. Moako chame, moako chame, 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 chame. Palop disse: "Ah, já sei o que o Mutum estava cantando. Ele dizia: minhas pernas são compridas. E ele dizia: sou Mutum, Mutum. Aí o Mutum perguntou a Palop se ele tinha cantado bem e se poderia ir embora. Palop respondeu: ah, Mutum, você cantou muito bem, pode descer para a mata. Mas cuidado, porque os homens vão te caçar e comer. Mas, quando eles fizerem isso, você quebra as flechas deles." Palop Leregu então perguntou a seu irmão: "Palop, mas por que você inventou essa história tão esquisita para o Mutum?" Palop disse: "Ah, depois eu acabo com essa invenção." Nisso, chegou a cutia que cantou sua música. Toruyamaate, tatia canha, Toruyamaate, tatia canha. Sabe o que a cutia cantou? "Vou apanhar coquinho e ir embora para longe." A cutia perguntou se o canto estava bonito e se podia ir embora. Palop disse: "Ah, cutia, você cantou muito bem, pode descer para a mata, mas não se esqueça de comer a castanha verde dos homens, hein?" Palop Leregu de novo resmunga para o irmão: "Palop, mas por que você inventou essa história tão sem sentido para a cutia?" Palop disse: "Ah, depois eu acabo com essa invenção." Chegou então a anta, bem devagar, e cantou assim: Yubaya kabio mekabi, Yubaya kabio mekabi. Heya, 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 dalang akabio mekabi, dalang akabio mekabi. Heya, heya, heya. Yubaya kabio mekabi, Yubaya kabio mekabi. Heya, 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 dalang akabio mekabi, dalang akabio mekabi. Heya, heya, heya. "A anta está dizendo que ela sabe o caminho da fruta do buriti." A anta então perguntou se ela cantou bem. Palop disse: "Ah, anta, você cantou muito bem,
Pode descer para a mata, mas não se esqueça, você vai fazer cocô no igarapé onde os homens bebem água, tá bom? Palope, indignado, reclamou. Mas por que você inventou essa história tão malvada com os coitados dos homens? Eu gosto deles, viu? Palope então disse: deixa, depois eu acabo com essa invenção. Eis que chega bem astuta, com aquele jeito de onça, a onça, e canta com a voz grave a sua melodia. Inga bapa muyare wakare mabikure ya ungacha. Inga bapa muyare wakare mabikure ya ungacha. Awa bekacer ungacha. Mabishari. Inga bapa muyare wakare mabikure ya ungacha. Inga bapa muyare wakare mabikure ya ungacha. Awa bekacer ungacha. Mabishari. E a onça cantava: cuidado comigo, não mexa comigo, eu vou comer todo mundo. A onça perguntou se o canto estava bonito e se poderia ir embora. Palope disse: lógico, onça, seu canto está muito bonito. Você pode ir agora para a mata e comer todos os homens que encontrar por lá. Palope Leregu disse: Palope, mas por que você inventou essa história horrível? Agora a humanidade vai acabar. A terra vai ficar vazia. Palope então disse: deixa, depois eu acabo com essa invenção. Mas Palope pensou um pouco e achou que seu irmão tinha razão. Então decidiu chamar o veado, que era muito rápido, e mandou-o à casa da onça para pegar os ossos dos homens que ele tinha matado. Quando o veado voltou com os ossos todos, Palope pôde de novo criar toda a humanidade, isto é, todo mundo que existe na Terra até hoje. Este mito retrata a criação do mundo na visão dos Paiter Suruí, que são um povo da família linguística Tupi, que habita regiões de Rondônia e do Mato Grosso. A diversidade do universo musical indígena é muito grande, haja vista a existência de cerca de 252 povos com diferentes estéticas sonoras. Porém, há entre eles aspectos comuns. A música para os indígenas é também a voz dos espíritos, das aves míticas e dos seres sobrenaturais, que nos tempos primeiros, de acordo com a filosofia indígena, eram gente, como nós. A música indígena faz parte de um complexo cultural, com dimensões que se interrelacionam. Ela apresenta funções e rituais definidos dentro de diferentes sistemas sociais, e ela é transmitida pela tradição oral, esta quase sempre conectada com a mitologia e os ritos do cotidiano. Os timbres dos instrumentos e das vozes revelam características singulares. A vida é contada por um interessante entrelaçamento entre música e mito, fala e canto. A música é geralmente considerada parte fundamental da vida e não um complemento ou simples entretenimento. Para muitos indígenas, não existe o termo música nas suas línguas, mas há palavras para designar canto, instrumentos e danças. Há sempre um motivo para se cantar ou tocar no mundo indígena. Boa parte da música para os povos indígenas é funcional, isto é, ela é criada para determinadas situações com uma função definida e é inserida em um contexto cultural, seja para grandes rituais, seja para simples ritos do cotidiano. Ela é usada para invocar espíritos da natureza, curar doentes, celebrar colheitas, lutar, contar histórias, velar mortos ou mesmo para situações cotidianas, como fazer uma casa, caçar, colher, pescar e brincar, fazer mutirão, pintar o corpo ou namorar. Um exemplo de canto funcional são os canto-reza dos Guarani. Os índios Guarani podem ser encontrados no Brasil em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Tocantins e Pará. Eles ainda habitam regiões da Argentina, do Paraguai, Uruguai e Bolívia. No Brasil, eles dividem-se em 3 subgrupos: Mibiá, Kaiowá,
Inhandeva. Os cantos reza dos Guarani Migá são dedicados a Nhanderu, o Criador. Assim, o canto é uma inspiração divina, enviada aos homens através do sonho. Esses cantos sagrados, além de invocarem Nhanderu, constituem sim uma busca pela terra sem males e o aperfeiçoamento físico e espiritual dos jovens e das crianças. Eles são entoados no interior das casas de reza, onde também ocorrem os rituais coletivos de cura, de nominação e os funerais. Todos aqueles que cantam e dançam se voltam para a parede, na direção leste, onde fica uma espécie de altar. Makunya tipang ya tu farakwa pula. Ah, farakwa pula kunya. Tenonde o howaiko. O ya pollo pe. Tenonde o howa. Na kweli howa ya koja. Na koja pe kweli ya ko. Ya pote tenonde. Ya pote no sabe. Tao ko farakwa. Ya po. Pero ya tu te fíjate a neñona. Ah, neñona, fíjate, haremos ya rupi mini sapi kwaturi, que to crembo kwaturi subir ya. A circularidade é um aspecto frequente na música dos povos indígenas brasileiros. Ela segue a sua própria gramática, isto é, não cumpre necessariamente o esquema de início, desenvolvimento e fim, tão característico no discurso musical centro-europeu, presente na maioria das músicas que estamos habituados a ouvir. Boa parte das melodias indígenas apresentam um tipo de fraseado e estrutura diferentes das contidas no discurso musical tonal, que tem como principal característica um movimento que gira em torno de tensão e relaxamento. Além disto, estamos acostumados com a estrutura mais básica da canção, que segue a forma ABA, ou seja, um discurso musical simétrico, com partes iguais e contrastantes. Esta forma de articulação da linguagem é diferente da música indígena, que talvez possa ser comparada a um rio que flui naturalmente, que segue um fluxo orgânico, e não revela partes estanques. Além da repetição, há o pulso constante, desenhando o tempo quase como um transe, e cantigas com um pulso flutuante, em que a rítmica parece solta, pois está totalmente atrelada ao ritmo da palavra, que também pode dar a sensação de monotonia. Só quem entende a língua consegue perceber a habilidade do cantor ao manipular ritmicamente as palavras. Mesmo com a marcação do pulso, a melodia pode soar defasada ou fora de lugar, pois nesses casos a sensação é que ela flutua num outro tempo, diferente do marcado pelas maracas ou pelos bastões de ritmo. Hori
Entre os instrumentos indígenas podem ser encontrados instrumentos de sopro com palhetas, flautas, como a uruá, usada pelos Camaiurá do Xingu. As uruás são flautas gigantes que só podem ser tocadas por homens. Entre os instrumentos, ainda podemos mencionar as flautas nasais, as flautas de pan, ocarinas e mesmo uma espécie de trompete, chamada de iburi, produzida pelos ticuna. Os ticunas são um povo que habita atualmente a fronteira entre o Peru e o Brasil. Eles ainda estão presentes na Colômbia. Os ticunas são o povo indígena mais numeroso da Amazônia brasileira. Sua língua, o idioma ticuna, é classificada como uma língua isolada, por não estar inserida em nenhum dos troncos linguísticos do Brasil. Olha aqui. Aqui.
Já gostando também, sim. DVD pô. Một mà mình dắt đi nè cứ mà giờ mà giờ quá nha đi vừa mình được chị cái này mà nó chồng ấy mà hôm nay chị để mà nãy nhé cái cô bé ở trên phải nhé ha để ngốc nhỉ và ai được cái gì thế à nó có có đè nhé Isaga goi sange turuya no ya ya aku maku ya ya shon eku nani sakagu pa iriri pa boreku ya ya guaga ya ya dereneku ya ya boneku nga wa inu na sakagu ya ya shon eku ya oi yo yo we sare shun eku pa iriri pa horeku ni se atai ya ya tu e gai tu ne tu na ne vai ta chon ta ta shun na pa iriri pa horeku de ya un ta pa ma mai kai ku un ya darota ya ko ma chi ang pa inge maru tamashi rimpa na pugaru jerere aru i angura kaweta pa i pa horeku hu 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 Entre os instrumentos de percussão podem ser mencionados os chocalhos, maracás, bastões de ritmo e tambores. Os indígenas ainda produzem instrumentos de cordas, como o arco de boca.
Ambo ikon akranga iririn iriririn. Ambo berangga ikon akranga iririn iriririn. Ambo anime akranga iririn iriririn. Ambo berangga iririn iriririn. Ambo ikon akranga iririn iriririn. Ambo berangga anime akranga iririn iriririn. Ambo berangga iririn iriririn. Ambo ikon akranga iririn iriririn. É difícil localizar a influência indígena na música brasileira, pois a música indígena foi reprimida por muito tempo pelos jesuítas. Contudo, algumas danças brasileiras tiveram origem ou foram influenciadas pelas danças indígenas, como, por exemplo, a catira, que é uma dança encontrada em várias regiões rurais do centro do país, em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente no Vale da Paraíba. A catira, ou cateretê, é uma dança em duas fileiras, uma em frente à outra, com batimentos de pés e mãos e acompanhamento de violeiros. Possui em sua coreografia uma das marcas da cultura indígena, os batimentos de pés e mãos, apesar das diferenças nas pisadas. A pisada indígena é mais binária e nas catiras há mais sincopação quaternária na viola, nos pés e no cantar. Os batimentos de pés e mãos acontecem no intervalo dos versos cantados pelos violeiros. Os temas da moda de viola estão relacionados ao dia a dia, ao trabalho e ao amor. Tradicionalmente, a catira só era dançada por homens, mas atualmente, em alguns lugares, as mulheres já participam da dança. Eu peguei nessa viola com prazer para cantar uma moda de catira pro meus amigos escutar. Reúne filhos e netos pra bater os pés no chão. O povo vai ajuntando, a festa vai animando, alegrando o coração. Parceiro de cantar é minha esposa querida, é a mãe dos catireiros e a razão da minha vida. Vivemos sempre cantando, lá em casa virou mania. Quem não gostar de viola é carta que fica fora, não pode entrar na família.
caboclinho é um outro exemplo de dança influenciada pela cultura indígena. O caboclinho é uma dança que acontece em Pernambuco na época do carnaval. Ela é realizada por homens e mulheres, os quais vestem saias e cocares de penas, colares e adereços nos braços e tornozelos. Eles desfilam pelas ruas na formação de 2 fileiras, levantam-se, abaixam-se e rodopiam muito rapidamente. O desfile é acompanhado por um pequeno conjunto de músicos que tocam inúbia, uma espécie de flautim de taquara, caracachás ou mineiros, que são chocalhos feitos de metal, além de tarol e surdo. Além disso, eles estalam preacas, que são uma espécie de chicote feito com tiras de couro cru entrelaçadas, que dão um som característico para esta dança. Existem vários grupos denominados de tribos de caboclinhos. Cada grupo possui os seguintes personagens: cacique, pajé, mãe da tribo, matruá, capitão, tenente, porta-estandarte, cordão de caboclos, caboclas e também crianças. Sou pataxó, sou chavante, cariri, anomami, sou tupi, guarani, sou carajá. Sou pancararu, carijó, tupinagé, potiguar, sou caeté, puniô, tupinambá. Sou pancararu, carijó, tupinagé, potiguar, sou caeté, puniô.